tarde, galera. Meu nome é Pamela Gifone, sou treinadora oficial da Hyrox, também sou dona de um training club e vim aqui hoje para compartilhar com vocês o mapa do evento Hyrox São Paulo, o evento de São Paulo que bateu recorde de inscrições, 4.000 inscritos. Então, eu sei que a galera está curioso para saber como é que vai ser o layout da prova e está aqui para vocês. Vou explicar de uma maneira bem didática para quem está iniciando no Hyrox, né? Para quem nunca fez a prova. E no meio do caminho também vou dar várias dicas para quem já é experiente, para quem quer performar. E quando eu falo performance, não é apenas ganhar a prova. Performar é fazer o seu melhor, é fazer uma boa corrida, comparado sempre com você mesmo, com a sua realidade, com as suas expectativas, é fazer uma prova limpa, sem tomar penalidades. Então, tudo isso é performar, tá? Então, até mesmo você que tá, mas eu só quero ir me divertir. Ok, você pode performar e se divertir. Então, são dicas que fazem toda a diferença, que fazem muito sentido. E eu acho que vocês vão fazer bom proveito ali ao longo da prova, no decorrer da prova. Bora lá, galera. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui do evento de São Paulo, do mapa de São Paulo, é a pista de corrida. Observa aqui comigo. O que está passando aqui pelo lado de fora, ó, é a pista de corrida, onde você vai passar a maior parte do tempo correndo, tá? 2 pontos importantes. Isso aqui, ó, in e o out. O que significa isso? Quando você está correndo na pista de corrida e você precisa de entrar para fazer as estações, você sempre vai entrar pelo in. Quando eu entro nessa parte, essa parte aqui, ó, pelo lado de dentro, ela se chama Rock Zone. Quando eu entro e me encaminho para a estação que eu tenho que fazer, termino a estação e eu saio, por onde que eu preciso de sair? Pelo out, para voltar para a pista de corrida, tá? Então, aqui eu tenho a pista de corrida, tá? Eu tenho um lugar para entrar para a Rock Zone, que é toda essa parte, e tenho um lugar para sair quando eu termino a estação, ok? Então, são pontos cruciais que a gente vai trabalhar em cima disso. Para iniciar a prova, eu estou aqui, ó, no túnel da Red Bull. Aqui no túnel da Red Bull, eu tenho a área de aquecimento dos atletas. Indico vocês a chegarem nessa área dos atletas pelo menos 30 minutos antes da sua largada. Para quê, gente? Fazer reconhecimento de material. Às vezes no seu box não tem a mesma marca, não tem o mesmo esqui, o mesmo remo, não tem o mesmo sled. Então, é lá no aquecimento que você vai testar os materiais oficiais. Tá? Você vai ter o primeiro contato e vai fazer a sua estratégia ou vai melhorar a sua estratégia, né? Chegou, então, na área de aquecimento, faz o que você conversou com o seu coach, o que você foi orientado, vai aqui para o túnel da Red Bull, que é na largada, é uma coisa do lado da outra, pelo menos 10 minutos antes já fica ali preparado no túnel. Assim que liberarem a sua entrada, galera, ponto muito importante esse, tá? Entra no túnel com essa antecedência, assim que liberarem, curte o momento, mentaliza a prova, é um momento muito especial estar dentro do túnel da Red Bull, independente do seu objetivo com a prova do Hyrox. Então, tentem sentir essa energia, essa vibração e aproveitem esse momento, ok? Vamos lá. Deu uma largada, vai ser bem bacana, vai ter tipo um coração pulsando, tum, tum. 1 minuto de contagem regressiva, pá, larguei. Vou vir correndo aqui pela pista de corrida, como eu comentei com vocês, pelo lado de fora. Aí lembra que eu comentei que tinha o in? Vocês não vão entrar de primeira. Vocês vão olhar para esse in e vão falar assim, ó, viu o in uma vez, vai continuar correndo. Vai passar pela segunda vez em frente a ele, você fala 2, viu ele pela segunda vez, aí continua correndo. Quando você vê o in pela terceira vez, o que você vai fazer? Você vai entrar. Então, sempre, galera, em todas as corridas, quando você vê o in pela terceira vez, você vai entrar. Quando você entra na Rock Zone,
Observa que eu preciso de percorrer uma distância até chegar na primeira estação. Você não vai parar de correr, né? Isso aqui também faz parte da corrida. Então, seria interessante que você continuasse correndo aqui dentro para chegar no esqui ergue. Seria a primeira. Quando você entra no outro arco, que está assim, grandão, ó, esqui ergue, até você chegar no esqui que o judge está mandando você ir, você concorda comigo? Que você também não deveria caminhar? Deveria continuar correndo? Porque tudo isso faz parte da prova. Então, pega essa dica. Não pare de correr. Também está valendo como corrida. Quando você chegar no esqui ergue, é que você para de correr para completar os 1.000 metros do esqui ergue. Quando você completar, você vai levantar o braço e vai se encaminhar para a saída. Existe um lugar também de sair. É aqui nesse cantinho, ó. Você vai passar aqui por trás, vai vir correndo a saída também. Observa que o espaço é grande. Se eu fizer isso aqui caminhando, eu vou perder muito tempo. Vou sair do esqui ergue e vou ficar onde? Aqui, ó, dentro da Rock Zone. Venho correndo até encontrar o arco do out. Eu só posso sair pelo out, tá? Quando eu saio do out, e a partir daqui é sempre a mesma coisa, eu vou passar em frente o in, eu já conto 1. Observa que tá pertinho, ó. Já conta uma vez, tá? Dá a volta, passei 2. Dei a volta, vi o arco do in pela terceira vez, o que eu vou fazer? Vou entrar para a Rock Zone. E vou me encaminhar para a zona que eu tenho que ir. Então, a zona 2, depois eu saio pelo out, vejo o in 3 vezes, entro, venho para a zona 3, que é o sled pull, e assim por diante, até passar em todas as estações. Um ponto muito positivo desse mapa de São Paulo é que as estações estão na ordem. Isso facilita muito para quem está começando, também fica um pouco mais automático para quem já está acostumado. Com exceção do oboe, que não está na ordem. Mas como é a última estação, eu acho que vai gerar menos confusão na cabeça de vocês. Então vamos lá, então a gente tem aqui em ordem, tá? 1, 2, 3, 4, aí pula o oboe, 5, 6 e 7. Lembrando que quando a gente entra no in até a 4, você vai correr para este lado direito do visor. E nas outras estações, você vai entrar no in e vai correr para esse lado esquerdo do visor, né? E quando você sai deste lado esquerdo, você está bem longe do out, mas tem que correr até lá para sair, hein? Por exemplo, se eu estiver aqui na estação 7, eu for sair, eu vou correr tudo isso por dentro, tá valendo já como corrida, hein? Não esquece, não esquece. E saio aqui no out para pegar a pista de corrida e sempre a mesma coisa. Viu em 3 vezes, eu entro e venho aqui para a última estação do oboe. Galera, dicas muito, muito importantes, tá? A primeira eu já falei, que seria em relação à Rock Zone. Façam a Rock Zone correndo, tá? Entrem na estação também correndo, às vezes num trotezinho. Saiam da estação correndo. Às vezes, o momento de saída da estação é uma corridinha mais leve, né? Porque você está recuperando. Mas chegou aqui fora, tenta entrar no seu pace. Por quê? Pensa comigo. Se em cada estação, são 8 estações, né? Eu perder 5 segundos caminhando na entrada e 5 segundos caminhando na saída, o que eu tenho? 8 estações, 10 segundos, eu tenho 1 minuto e 20. Eu tô falando 10 segundos porque eu tô sendo legal. Porque às vezes, se você caminhar até o seu aparelho e sair caminhando, eu coloco aí pelo menos 10 segundos entrando e 10 segundos saindo. E aí não são mais 1 minuto e 20, são 2 minutos e 40. E aí, ao final da sua prova, você poderia ter economizado 2 minutos e 40 segundos. Sem falar na estratégia de hidratação. Muita gente para, né, para beber água no meio do caminho. Se você parar todas as 8 estações para beber água, você coloca aí mais 10 segundos. Isso de 2:40 já foi para 4 minutos. Ou seja, você terminou a prova 4 minutos só de falta de estratégia. Com 4 minutos a mais, né? Só por falta de
análise, de estratégia, porque tudo isso você precisa de pensar antes. Quando você recebe o mapa, quando você chega lá na prova com antecedência e entra para você ver a estrutura, onde que entra, onde que sai, você não ficar perdido. Então, essa estratégia visual, de chegar mais cedo, de ver o que está acontecendo, de gravar a ordem das estações, ela também faz parte da corrida. A corrida não é só treinar o físico, né? É também treinar a estratégia, treinar o mental, para você conseguir passar bem por todas as estações sem ficar perdido. Outra dica também que eu dou para vocês é em relação à hidratação, que eu comentei aqui. Se você quiser beber água todas as vezes, eu acho que você vai perder muito tempo. Então, seria interessante que você fizesse uma estratégia mais coerente. Ninguém precisa ficar bebendo água toda hora. Então, de acordo com sua taxa de suor, né? De acordo com o que seu nutricionista te passou, sua equipe te passou, estabelece momentos certos de beber água. Caso você não queira levar com você a água, é muito fácil de beber, né? Você vai passar ali perto das estações, aqui tem duas, ó, aqui e aqui, tem duas estações de água. Você vai beber rapidinho, gente, e é obrigatório jogar o copo no lixo, tá? Você não pode simplesmente beber água e jogar em qualquer lugar para você não ser penalizado. E caso você não queira beber a água do evento e o Red Bull que eles oferecem, você pode carregar a sua própria água. Lembrando que você não pode entregar para ninguém a sua água a partir do momento que você saiu com alguma coisa no bolso, você vai com essa coisa até o final. Você não pode tirar a camisa, entregar para alguém, tirar a água, entregar para alguém, beber, tomar o gel e jogar no chão, descartar o lixo. Eles são bem rígidos com essas regras e é importante que você saiba para você não ser penalizado por uma bobeira. Outro ponto importante também, não bebam água e joguem na cabeça e cospe no chão. Na corrida de rua a gente costuma ver a galera fazendo isso, também não pode, tá? Você vai ser penalizado caso faça. Em relação agora à corrida, um ponto bem estratégico que eu passei para minha equipe foi em relação à primeira corrida. Observem aqui, ó. Lembra que eu falei que todas as corridas a gente vai sair do out e já vai ver o in? E tá bem pertinho, olha aqui, ó. Vamos ver aqui. O out tá pertinho do in. Então, assim, eu corri só um pouquinho, eu já vi o in uma vez. Depois eu dou a volta completa, vejo duas, dou a volta completa, vejo três. Porém, na primeira corrida, o turno do Red Bull tá aqui, ó. Para eu ver o win a primeira vez, eu preciso de correr toda essa distância aqui a mais, para eu ver ele a primeira vez e conseguir entrar na terceira. Além disso, quando eu entro no win pela primeira vez, eu preciso de percorrer toda essa distância por dentro da Rock Zone até chegar na primeira estação. Então, galera, observe como que essa distância é maior. A primeira corrida, ela tem muito mais distância do que as outras. E isso pode estar no Hilux, não tem nenhum problema, porque na verdade a primeira e a última corrida, elas se acertam. Se uma você corre mais, a outra você corre menos, e uma vai balanceando a outra, tá? Na soma, a gente vai alcançar os 8 quilômetros ou até um pouquinho a mais por conta dos deslocamentos. E da Rock Zone também. Mas isso acontece em todas as corridas. Às vezes vai ter uma corrida maior, a outra um pouquinho menor, mas uma compensa a outra. Então, cuidado para os apressadinhos, né, que gostam de sair igual uns doidos, porque como é a maior distância, eu acredito que tenha mais de 1 km, vocês podem acabar com a sua prova na primeira rodada. Então, muito cuidado, acerta esse pace, entra consciente do que vocês estão fazendo, tá? Porque não adianta performar bem na primeira prova e depois na primeira volta e depois se arrastar nas outras 7. Isso não faz o menor sentido, é uma prova de resistência. Você precisa de entrar bem e manter. Às vezes, o que você vai perder, ele tem que ser mínimo, né? E tem gente que ainda faz ao contrário, tem gente que até melhora no final, consegue administrar de uma forma, de uma boa forma e acelerar nas últimas voltas. Isso é uma prova perfeita, na minha opinião. Significa que você conseguiu chegar num ponto de equilíbrio ali, até mesmo de treinamento bem avançado.
Então, muito cuidado com essa primeira volta, para vocês não queimarem a largada e acabar pagando preço aqui no meio. Principalmente depois que passa do burpee, né? Se você acelera demais nessa primeira perna, nessa primeira metade, você vai sair do burpee destruído, e aí na hora que você pensar assim, caramba, ainda tenho mais 4 corridas e 4 estações, não vou dar conta. Aí a galera começa a quebrar. E passou do burpee, para quem quer realmente um pódio, uma bandeira, passou do burpee, aqui começa a prova. A gente que é do endurance, a gente sabe bem. Passou o burpee, a gente brinca. Agora a gente pode forçar e descer a ladeira. Chegamos no topo. E é um ponto muito estratégico, depois do burpee, que a gente tem uma corrida muito fadigada, ou seja, quem está treinado vai mandar bem. Quem está treinado para o Hyrox, tá? Porque é correr sobre fadiga. Então, passou do burpee, quem está treinado vai conseguir manter a corrida, vai perder muito pouco se perder. E depois tem um ponto muito estratégico, que é o remo, que é a única parte que você senta no Hyrox. Então, assim, a gente precisa de pensar nessa estratégia do remo, porque se você rema, vou dar um exemplo, tá? Para as mulheres, por exemplo. As mulheres, num remo tranquilo, que não vão cansar tanto, elas costumam remar entre 2 e 2:10, tá? Vamos colocar aí 2:10, um pace legal, descansadas. Aí ela fala assim: "Ah, quero forçar, hoje eu vou forçar muito, vou remar para 2". Só que o que significa? Remar para 2 é uma fadiga muito grande. E no final das contas, de 1.000 metros, isso vai gerar para ela um ganho de 20 segundos ao final de 1.000 metros. Será que se ela forçar para 2, ela vai conseguir manter a mesma corrida depois do remo? Ou será que se ela fizer para 2:10, descansando mesmo, respirando, descansando, será que ela não consegue manter a corrida ou até mesmo melhorar a corrida? Porque 20 segundos no pace é muito fácil de perder. Então, fica aí uma coisa para vocês pensarem. Será que o remo vale a pena dar um tiro para os homens aí, né, que gostam de remar para 1:30, 1:40? Será que vale a pena? Porque se eu meter a louca lá no remo para 1:30, que é pesado, que é ruim, cara, você vai sair com a perna destruída. Você estava correndo para 4:30, pode colocar que você vai correr para 5:30, 6. Ou seja, você vai aumentar coisas de 1 minuto a 1 minuto e meio a mais no seu pace. Se você der um tiro no remo, você não vai aguentar. Então, eu aconselho vocês a administrar esse remédio. Lógico que não é para fazer devagarzinho, mas também não é para dar um tiro e morrer num KM, senão você vai acabar com a tua prova ali. Você vai acumular tanto lactato que na hora que você sai para correr, a perna não vai nem responder. Então, é um ponto-chave, tá? Se você diminuir 10 segundos no pace, você vai ter um ganho só de 20, e esse ganho, eu aposto para você que você vai ter na corrida, se você conseguir administrar, tá? E lembrando também, né, que não tem só uma corrida depois do remo. Existe um farm carry, que apesar de ser um movimento fácil, ele te dá pouco descanso para a próxima corrida. Então, você quase emenda uma corrida na outra. Depois você tem o lunge, que você destrói as pernas, 100 metros. E depois você tem ainda a última estação, que é o wall. Você precisa acumular 100 repetições. Então, não é um momento de você queimar todo o seu glicogênio, toda a sua energia no remo. Então, ó, ponto-chave, tá? 2 pontos-chaves que eu passei aqui para vocês. Largada, primeira volta e remo. Pode colocar na estratégia que vai dar bom. Além, né, das transições, saídas de sleds, de esqui, sempre sair correndo, porque vocês estão longe da Rock Zone. Se você fizer caminhando, vai dar fácil, mais 4 minutos aí. Ao longo de toda a prova, fiz o cálculo aí para vocês. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham uma boa prova. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre estratégias, sobre a prova em si, a gente pode conversar lá no meu Instagram.
Tem um link que leva direto para o meu WhatsApp. Eu já estou preparando os atletas para a próxima edição de São Paulo e para a próxima edição do Rio. Eu acredito que tem uma galera grande entrando aí no time e vai dar muito bom. A galera tá adorando treinar o Hilux e está chegando cada dia mais preparado. Porque se você não treina específico, você fica perdido, não tem jeito, você não tem estratégia, são muitas estações, são muitas zonas. O que eu falei hoje para vocês aqui é só a ponta do iceberg. Tem muita estratégia. Para cada estação tem um detalhe diferente. E uma coisa que eu adoro trabalhar, personalizar cada estratégia, cada pace. Uma volta de corrida não é igual a outra volta. O momento de acelerar é diferente para cada pessoa, tá? Então, assim, eu gosto de trabalhar de uma forma bem individual. O que eu falei para vocês aqui são coisas gerais, né? São regrinhas gerais que, se você não fizer o mínimo, vai dar ruim. Vejo muita gente tomando penalidade lá à toa, coisas que poderiam ser evitadas. Bom, é isso. Encontro vocês mais uma vez. Já é a minha quarta participação, né, nas provas de Harrows, participei de todas. Agora eu estou indo pela primeira vez em dupla, com uma amiga. Nós já estamos classificadas no individual, né, para o Mundial do Hilux, lá em Estocolmo, já estamos inscritas. E agora a gente vai tentar em dupla, para ganhar mais uma bandeirinha aí, vamos ver se vai dar bom. E todos os meus atletas que estão indo estão muito preparados, com a prova toda fechadinha, e eu acho que vai dar bom para a equipe. Estou muito confiante em toda essa estratégia que a gente montou. E time, qualquer dúvida, você já sabe, né? Me procurem, vamos trocar ideia, vamos encontrar no dia da prova, se vocês quiserem me conhecer e discutir mais um pouquinho. Estarei lá em São Paulo, é só me mandar aí um WhatsApp que a gente agenda. Fechou? Galera, boa prova para todos e nos vemos em São Paulo.